A data que não pode passar em branco, dia 27 de março, dia da inclusão digital e social. Você sabe o que é inclusão digital? Confira. Essa pergunta é uma das perguntas mais pertinentes na situação atual da educação, porque cada vez mais a sociedade brasileira se preocupa com a questão da educação, cada vez mais os políticos, os técnicos se preocupam com isso, acham que está na educação a solução dos problemas do país, mas as respostas têm sido muito equivocadas. São remédios que apresentam a educação vindo do senso comum, que é a formação dos professores, ora dizendo que é a tecnologia, ora dizendo que é a gestão da escola, que é o maior investimento, mas há um equívoco aí. O equívoco passa por simplificar as questões que envolvem a educação. A educação está composta assim num mundo econômico, mas ela não se reduz aos valores econômicos, ela está no mundo político, mas ela não se reduz aos valores políticos, ela está no mundo tecnológico, mas não se reduz a ele. No meu modo de ver, simplificadamente, o currículo é um elemento fundamental para que o uso das tecnologias tenha significado. A organização curricular, o conceito de currículo, o conceito de aprendizagem. Outra coisa é a condição concreta que o professor deve ter em suas escolas. Reuniões pedagógicas, salário adequado, plano de carreira. A outra coisa é a própria formação inicial em serviço, e não são suficientes em si, mas são necessárias, mas que passam também pelo uso das reuniões pedagógicas, pelo aquilo que em São Paulo se chama HTPC, quer dizer, o horário pago pela escola para que os professores se encontrem, discutam a classe, discutam seus alunos, troquem seus planos e façam planejamentos integrados. Então, a avaliação é outra variável, não é única, só avaliar sem diagnosticar, só avaliar sem indicar encaminhamento, só avaliar sem ter índices de comparação com os grandes objetivos, também não resolve. Então, é do conjunto, do mix dessas soluções, é que a educação pode ter um novo significado no nosso país. Mas, de qualquer maneira, mesmo que seja esse conjunto de mix, esse conjunto mix, vamos dizer assim, o importante é que a tecnologia seja um elemento de articulação de todas essas variáveis. Não há formação sem tecnologia, não há avaliação sem tecnologia, não há currículo sem tecnologia, não há organização de gestão de uma boa escola sem tecnologia. Ela sozinha não faz nada, mas qualquer uma das soluções que forem adequadas, elas têm que contar com a tecnologia para o encaminhamento dos grandes problemas da educação no Brasil. Importância da inclusão digital e a extensão, como não, social. E a data também não pode passar em branco. 27 de março, dia do teatro. Para falar sobre esse tema, convidamos Natasha Cinti, é a nossa convidada aqui no estúdio. Natasha, boa noite. Boa noite, Zé. Obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal. Quem é a Natasha Cinti, fazendo uma apresentação? A Natasha é uma atriz, cantora, pianista e graduada em tecnologia da informação. Fiz de tudo um pouquinho. Ou seja, realmente é polivalente. Bem, o dia do teatro não pode passar em branco. Na sua opinião, a importância do teatro? Bom, o teatro, ele vem desde muito antigamente, né? Se a gente pensar lá no teatro elisabetano e tudo que foi construído por conta de toda a história em si, né? E no começo, para que era? Era apenas para diversão. O teatro ele foi feito para que as pessoas pudessem se distrair um pouco. Mas isso veio aumentando e as pessoas começaram a expressar o que elas sentiam e o que estava acontecendo no mundo ao redor. Então, elas colocavam as angústias
domésticas, os problemas políticos, e essa arte foi crescendo e foi tomando técnicas e mais técnicas, e hoje é uma das maiores expressões culturais que nós temos no país. Na sociedade atual, na sociedade brasileira, a importância dessa mensagem da atividade teatral. É tão importante, não só para quem assiste, mas para quem faz, porque é um autoconhecimento que você adquire, além de você ter mais sabedoria e entender o outro. Porque no teatro você estuda o ser humano, né? A gente tem essa mania de achar que tudo é da forma como a gente quer, ou não consegue entender o defeito de uma outra pessoa. Quando você estuda o teatro, você estuda o ser humano na íntegra. Isso faz com que a gente fique mais tranquilos, com que a gente fique mais paciente e entenda melhor o porquê das reações que as pessoas estão tendo. Isso, para mim, como ser humano, foi um dos grandes aprendizados que o teatro me trouxe. Bem, para seguir a carreira profissionalmente, ator, atriz, tem que ter talento. Como é todo o processo, Natasha? Inclusive para chegar, como não, ao sonho de todos, que é o sucesso. Sim, a gente aprende muito na escola de teatro que existe o talento e a vocação. O talento você pode ter realmente, mas ele não é o principal. O principal é a vocação. O que é a vocação? É você lutar por aquilo que você quer. Você saber que não é uma profissão fácil, que você tem que lutar diariamente, que você vai para teste, você vai receber não, que você vai fazer uma participação em algum filme ou alguma novela e você vai ficar horas gravando e quando aparecer, vai aparecer 1 segundo, ou às vezes aparece só a sua mão, e aí você não pode desistir. É a vocação que é o mais importante, é você saber que você é capaz e que às vezes o seu perfil para aquele trabalho não funciona. Então não é que você seja ruim, mas é importante o estudo, muito estudo. O trabalho do ator exige demais do corpo e da mente. É preciso sorte também na carreira? Um pouco, um pouco, porque tudo depende do que o diretor, ele quer, ele espera. Então, você está no lugar certo, na hora certa, é importante. Então, o ator ele tem que estar sempre aparecendo, sempre disponível. Então, assim, tem que cuidar muito bem das suas redes sociais, porque as pessoas olham as redes sociais, usar isso como uma ferramenta de trabalho. Você tem que participar de eventos, de workshops, estar atuando, fazendo cursos. Isso é muito importante. A importância da atividade teatral para crianças, adolescentes, principalmente, no dia a dia, para a formação da pessoa, como também o seu envolvimento no dia a dia com a sociedade. A importância de tudo isso, com reflexo também no próprio mercado de trabalho, na comunicação. Natasha. Sim, vamos falar primeiro do lado infantil. Existem muitas crianças que são tímidas, que infelizmente sofrem bullying na escola. E o teatro, ele vai te ajudar a desinibir, né? Ele te ensina a impostar voz, a falar, a não ter medo, a perguntar. Isso é muito importante. E, em paralelo, já falando do adulto, isso também acontece na área corporativa. Então, existem trabalhos onde profissionais do teatro, atores, pessoas que estudam arte e educação, vão até as empresas para ajudar os profissionais a se soltarem. Aí, por exemplo, um profissional da área de vendas, ele vai conseguir se comunicar melhor, ele vai conseguir entender melhor os colegas de trabalho e o mais importante, tanto para a criança quanto para o adulto, que o teatro ele proporciona, é o trabalho em equipe. O teatro não se faz sozinha, assim como nada na vida. A gente precisa sempre do outro para fazer alguma coisa. Então, isso o teatro ele ensina muito. Você não é ninguém sozinho, você precisa do outro sempre. Bem, só para a gente concluir, no Dia do Teatro, sua mensagem para a importância da atividade teatral e, é claro, para a valorização das pessoas em relação a essa atividade. A minha mensagem é que se você tem
vontade, que se você tem a oportunidade, se você é de Marília, venha fazer uma aula experimental com a gente, para você sentir como é importante, como isso te desenvolve como ser humano. Como a gente acha que se conhece quando você começa a estudar a fundo o ser, você vai perceber que tem muita coisa dentro de você que você não sabia que existia. E isso é maravilhoso, além de te proporcionar uma visão de mundo diferenciada. Aliás, atividade teatral, a aula de teatro deveria, na minha opinião, fazer parte do currículo escolar permanente. Concorda? Concordo. Assim como o teatro, a música, toda forma de arte, né? Toda cultura é importante, porque isso faz parte do nosso universo. E tantas pessoas não têm esse contato porque acham que é caro, né? Acha que não pode. Isso acontece muitas vezes, você vê pessoas que passam pelo teatro, têm vontade de assistir, mas não têm coragem, e mesmo quando é gratuito, porque acha que é elitizado, e não é, cultura é para todos. Muito bem. No Dia do Teatro, nossa convidada especial, Natasha Cinti. Obrigado, Natasha, pela presença e parabéns pela data. Bem, já que estamos falando em data também não pode passar em branco. O Dia do Circo. E temos aqui perto de Marília, em Garça, ainda enraizada a família Robatini, do famoso circo Robatini, que depois se desmembrou. Bem, a família Robatini é do circo e uma parte da família está enraizada ainda em Garça. Um dos membros da família Robatini, Vitor Robatini, falou ao 4 Notícias sobre o circo e sobre essa atividade. A atividade que vem por séculos e realmente aqui no Brasil não tem sido diferente. Tá certo que o circo mudou, o perfil mudou, mas continua fazendo sucesso e encantando as pessoas. Eu nasci no circo e pretendo morrer no circo. Seu pai, que artista era? Meu pai era o bombril do circo. Ah, sei. Fazia Ele tudo. fazia de tudo. Ele trabalhava no trapézio, fazia Globo da Morte. Bom, fazia assim, mas porque ele era vivo ainda, ele não morreu. Ah, sei. Mas é que ele parou mesmo de fazer, que ele já está cansado de fazer coisas de circo. Mas ele fazia tudo, trabalhava com todos os tipos de animais, trabalhava Globo da Morte, trapézio, palhaço, tudo. Além de trabalhar com os elefantes, você tem mais alguma característica artística? Olha, eu já fiz cama elástica, já fiz trapézio, locução, eu anuncio o espetáculo também muito bem, mas é que eu me identifiquei mesmo foi com animais. Então eu me identifiquei com animais e falei, isso é que eu quero, trabalhar com animais só. Aí, no Dia do Circo, para fechar o 4 Notícias, vamos destacar uma das atrações que mais encantam as pessoas quando comparecem para um espetáculo circense. O Globo da Morte, inclusive do próprio circo Robatini. Chegando agora, o segundo motociclista, o show é de Davidson Alvarado. Dois homens, duas máquinas da estrela mecânica e girando. Henrique de Mãozada. Esses caras são
4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. E Menin Engenharia.